Você já parou para pensar que tudo o que te ensinaram sobre o reino de Deus pode estar incompleto? Atenção! Não estou falando de algo distante, escondido nas páginas de uma profecia esquecida. Estou falando de algo que pode já estar acontecendo agora, diante dos seus olhos, e você talvez nunca tenha percebido. Imagine descobrir que o reino de Deus não virá com exércitos celestiais ou sinais espetaculares no céu, mas de uma forma que ninguém esperava. Silenciosa, íntima, transformadora. Essa é a revelação que muitos ignoraram e que pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua fé. Fique comigo até o fim, porque quando você ouvir o que vou revelar, não conseguirá mais olhar para a sua vida do mesmo jeito. Era noite em Jerusalém. O povo caminhava pelas ruas estreitas, carregando dúvidas, medos e esperanças. Um homem simples, de roupas gastas, ergueu a voz às margens do Jordão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era João Batista, e suas palavras ecoavam como trovões em meio ao silêncio da alma coletiva. O reino não era apenas promessa, ele estava chegando. Mas ninguém compreendia o que isso significava. Quando Jesus começou a ensinar, revelou algo ainda mais enigmático. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Essa frase caiu como um segredo proibido. Muitos esperavam exércitos celestiais, trombetas de guerra, a queda de Roma. Mas Jesus falava de algo invisível, íntimo, que brotava no coração humano. O reino não era um trono dourado, era uma transformação silenciosa. Entre as parábolas que Jesus contou, uma parece ter sido esquecida, a do grão de mostarda. Pequeno, quase invisível, mas capaz de se tornar uma grande árvore. Assim é o reino de Deus, começa de forma imperceptível, mas cresce até abrigar multidões. Quantos ainda esperam sinais no céu, terremotos e estrelas cadentes, sem perceber que o reino já está crescendo ao nosso redor, silencioso, inevitável e indestrutível? Com o passar dos séculos, muitos cristãos passaram a esperar apenas o futuro, como se o reino fosse algo distante, reservado para o juízo final. Pregadores anunciaram datas, falsos profetas garantiram o dia e a hora. Todos falharam. Mas a verdade é que Jesus já havia dito: o reino já está entre vós. Por que esquecemos essa profecia? Talvez porque seja mais fácil esperar um futuro milagroso do que viver a revolução silenciosa que ele pediu no presente. Pense nos momentos de dor em sua vida, nas lágrimas derramadas em silêncio, nos dias em que a esperança parecia morta. Agora imagine que em cada uma dessas feridas o reino de Deus estivesse germinando, crescendo invisível como a semente de mostarda. Ele não chega com explosões, mas com pequenas transformações. Um perdão inesperado, um gesto de amor, uma coragem que você nunca soube que tinha. O reino de Deus começa dentro e explode para fora. Jesus também falou de algo que parece impossível, que o reino pertence aos pobres de espírito, aos que choram, aos mansos, aos perseguidos. Quem acreditaria nisso? O povo esperava coroas, poder, vitória. Mas Jesus olhou para aqueles que não tinham nada e disse que deles era o reino dos céus. Essa é a grande inversão que desconcerta o mundo. O reino não se entrega aos que impõem força, mas aos que se rendem em humildade. Talvez seja por isso que tantos não o reconhecem, porque buscam glória quando Deus oferece silêncio, buscam ouro quando Deus entrega lágrimas que se transformam em eternidade. Muitos esperavam uma revolução política, um levante contra Roma, a vitória de Israel. Sonhavam com exércitos celestiais derrotando César e devolvendo o trono a Jerusalém. Mas essa revolução nunca veio. Jesus foi preso, açoitado, humilhado e morto. Que tipo de reino começa com a morte do seu próprio rei? Essa contradição abalou até os discípulos. Mas foi justamente ali, no aparente fracasso, que o reino de Deus mostrou sua verdadeira força. Não era sobre conquistar territórios, mas sobre conquistar corações. Não era sobre espadas erguidas, mas sobre cruzes carregadas.
E mesmo depois de sua morte e ressurreição, o reino continuou crescendo em silêncio. Nas catacumbas de Roma, nas casas escondidas onde cristãos se reuniam, no cântico sussurrado de homens e mulheres perseguidos. A história da humanidade está repleta de momentos em que o reino se manifestou sem alardes, na compaixão de alguém que partilha o pouco que tem, no abraço de quem consola um estranho, no perdão que desarma o ódio. São esses instantes que revelam a presença invisível de Deus em meio às trevas. Mas viver no reino não é fácil. Ele está em constante conflito com o mundo. O coração humano se divide entre os valores terrenos e os valores celestiais. Somos seduzidos pelo poder, pelo dinheiro, pela vingança, mas chamados à mansidão, ao desapego, ao perdão. Dentro de nós acontece uma batalha diária. Ou nos inclinamos ao sistema que governa este mundo, ou escolhemos viver pelo reino que não pode ser abalado. Esse é o verdadeiro campo de guerra espiritual, silencioso, mas feroz. Ainda assim, existe uma promessa que não pode ser ignorada. O reino já está entre nós, mas ainda não está completo. Ele floresce em pequenos gestos, mas aguarda sua plenitude. Jesus falou de um banquete final de novos céus e nova terra, onde não haverá lágrimas nem dor. Isso significa que o reino é presente e futuro. Já começou, mas ainda será revelado em sua totalidade. É como o nascer do sol. A luz já rompeu a escuridão, mas o dia pleno ainda está por vir. Quando perguntaram a Jesus quando virá o reino de Deus, ele respondeu de maneira que confundiu até os mais sábios. O reino já está entre vós. Esta é a profecia esquecida. O que muitos esperam para o futuro já começou. Está aqui, agora, no coração de quem crê, no ato silencioso de quem ama, na fé de quem persiste. Não é amanhã, é hoje. Talvez o que mais nos assuste seja isso. O reino de Deus não está esperando a sua chegada. Ele espera a sua decisão. Está batendo à sua porta, pedindo para florescer dentro de você. E agora eu te pergunto, você acredita que o reino já começou ou ainda espera por algo distante? Se essa história falou com você, é porque esse vídeo precisava chegar até o seu coração. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe. Deixe nos comentários sua fé e devoção.